Olá, seja muito bem-vindo ao tutorial da planilha de gerenciamento de risco corporativo. Neste tutorial falaremos a respeito da identificação dos riscos. A identificação dos riscos deve incluir todos os riscos, estejam ou não sob o controle da organização, ou seja, riscos prováveis e riscos improváveis. O objetivo é gerar uma lista abrangente de eventos que possam afetar a organização. Esses perigos são então estudados detalhadamente a fim de identificar o que pode acontecer. Então, vamos ao preenchimento. Muito bem, essa interface da nossa ferramenta de identificação dos riscos, ela é composta de duas etapas. A primeira é a identificação dos riscos, propriamente dito, né? E a segunda é a classificação dos riscos, ok? Muito bem, na identificação dos riscos você vai transportar para cá a listagem com os riscos que você identificou na organização durante o processo de comunicação e consulta, certo? Esses riscos são os riscos prováveis e os riscos improváveis. Riscos prováveis são aqueles que comumente acontecem na organização ou já aconteceram pelo menos uma vez, tá? E esses riscos a organização ela vai te fornecer essas informações se ela tiver um banco de dados. Caso ela não tenha um banco de dados, você vai ter que procurar essas informações em fontes abertas, ok? Muito bem, e os riscos improváveis são aqueles riscos que nunca aconteceram na organização, mas que pode vir a acontecer e provocar danos consideráveis, ok? Muito bem, uma tarefa simples, você copia e cola, então digita diretamente aqui em cada célula dessa, tá? E aqui na coluna exposição, você vai classificar cada risco que foi identificado por você, né, quanto à sua frequência, ou seja, quanto a quantidade de vezes que ele aconteceu na organização, tá? Se um risco tem uma frequência muito alta, ele recebe uma pontuação alta. Se o risco tem uma frequência baixa, ele recebe uma pontuação baixa, tá ok? Você vai utilizar para essa classificação essa tabela aqui ao lado para te orientar, tá ok? Essa tabela aqui ela tem um descritor, né, um critério sugestão e a pontuação, tá? Essa pontuação é como nós falamos, quanto mais vezes um risco acontecer, maior será a sua pontuação, né? E quanto menos vezes um risco acontecer, menor será a sua frequência e menor será a sua pontuação, tudo bem? Então vamos exemplificar aqui com os três primeiros para que você entenda o raciocínio, tá bom? Muito bem. Um risco, o risco de roubo, ele acontece uma ou mais vezes ao mês, então ele tem uma frequência de acontecimento de várias vezes ao dia, ok? Então ele vai receber uma pontuação número 5. O risco de ameaça, ele acontece uma ou mais vezes a cada 12 meses, então ele tem uma frequência de acontecimento, né? Ele acontece frequentemente, então ele receberá uma pontuação número 4. O risco de furto a cliente, ele acontece uma ou mais vezes a cada 5 anos, então ele tem uma frequência ocasional, ele acontece ocasionalmente, então ele vai receber uma pontuação número 3, tá? E o risco de lesão corporal, ele acontece uma ou mais vezes a cada 10 anos, né? Ele tem uma frequência irregular, ele acontece irregularmente na organização, então ele vai receber uma pontuação número 2, tá? E aqui o risco de vias de fato, né? Ele acontece, na realidade, ele é remotamente possível, ele nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. Essa aqui é a classificação que os riscos improváveis receberá. Todos os riscos improváveis receberão essa classificação aqui, essa pontuação, remotamente possível, ok? Porque nunca aconteceram, tá bom? Então ele vai receber uma pontuação, opa, apertei a tecla errada. Ele vai receber uma pontuação número 1, tá bom? Muito bem, então esse é o raciocínio para a classificação de todos os riscos com base na sua frequência. Essas informações quem vai fornecer é a organização, caso ela tenha um banco de dados. Caso não tenha, você terá que procurar em fontes abertas quais são os riscos que comumente acontecem na organização do mesmo segmento que você está analisando, né? E com base nessas informações você vai classificar aqui cada risco
quanto à sua frequência. Tudo bem? Então, agora nós vamos para a classificação dos riscos, né? A classificação dos riscos visa classificar cada risco quanto à sua origem, o tipo e a natureza de cada risco. Tudo bem? Então, vamos classificar um risco de roubo ao cliente, né? Se ele é um risco externo, ele pode ser classificado com tipo, ele pode ser do tipo macroeconômico, ambiental, social, tecnológico ou legal, tá? Esse risco de roubo ao cliente é um risco social, tá, ok? E a natureza pode ser estratégico, operacional ou financeiro, né? É um risco operacional, tudo bem? O risco de ameaça ele pode ser um risco interno, tá? Se ele for um risco interno, ele pode ser financeiro, ambiental, social, tecnológico ou conformidade. Conformidade significa riscos ligados à saúde, segurança, meio ambiente e outras questões internas, né, de segurança do trabalho. Tudo bem? Muito bem. Então, o risco de furto ao cliente é um risco social e se ele é de natureza operacional, estratégica ou financeira também é operacional, ok? E assim sucessivamente é o mesmo raciocínio para todos os riscos que você for classificar. Bem, então finalizamos aqui o preenchimento da classificação dos riscos, tá? E finalizamos aqui o preenchimento da identificação dos riscos e da classificação da frequência ou exposição de cada risco, ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.